Bom, dando sequência então, matrizes, né? Vamos recapitular o que foi feito até agora. Então, na aula da semana passada, fiz uma apresentação aí sobre conteúdo, né? Sobre as regras aí, como vamos trabalhar esse semestre. Agora na segunda semana, na primeira semana ainda também já comecei a falar da matéria em si, matrizes. Então gravei lá um vídeo contendo a primeira parte dessa apresentação que eu vou continuar agora, aonde uma introdutória falando do que era matriz, definindo matriz, falando dos principais tipos de matrizes, né? E uma primeira operação que seria a igualdade entre duas ou mais matrizes. Na verdade, entre duas matrizes. Mas se existir mais de duas matrizes, vale a mesma condição, né? Se compara posição por posição. Tá? Passei uma lista de exercícios, onde propus que na semana passada vocês fizessem alguns exercícios dessa lista, que vocês poderiam tentar fazer, né? Um conhecimento que eu já tinha passado sobre a parte inicial de definição de matriz. E agora então vamos dar sequência ao tópico matrizes, falando das operações sobre matrizes, né? Que operações são essas? Seriam as operações básicas, né? Então vamos lá, operações sobre matrizes. Adição e subtração. Então dá para somar matrizes? Dá. Definição. Para adicionarmos ou subtrairmos duas matrizes A e B, basta que elas sejam de mesma ordem. Isto é, elas devem ter o mesmo número de linhas por colunas, né? Então é assim, a gente só pode somar ou subtrair matrizes de mesmo tamanho, tá? Então, matrizes de tamanho diferente não dá para misturar, não dá para somar nem subtrair. Então, uma 3 por 3 apenas com uma 3 por 3, uma 5 por 7 apenas com uma matriz 5 por 7, e assim sucessivamente. Por quê? Porque na operação de soma é similar à operação da igualdade, né? A gente soma um elemento de uma matriz com o elemento da outra matriz que ocupa a mesma posição, a mesma localização de linha e coluna. Tá? Então é feito diretamente. Só soma e subtrai matrizes de mesma ordem. Define-se a adição A mais B igual a C, ou seja, se eu somar duas matrizes, ela me dá uma terceira matriz como resultado, né? Do mesmo tamanho de A e B. Define subtração A menos B igual a C, ou seja, também me forma aí uma terceira matriz. É bem simples, tá, pessoal? Tem aqui um exemplo, né? Exemplo, dado uma matriz A, como é que você soma com a matriz B? Como é que é A mais B? Ora, você vai somar primeira linha, primeira coluna, mais primeira linha, primeira coluna. 2 mais 1, 3. Primeira linha, segunda coluna, mais primeira linha, segunda coluna. 5 mais 6, 11. Primeira linha, terceira coluna, com primeira linha, terceira coluna. 1 mais 0, 1. Segunda linha, primeira coluna, mais segunda linha, primeira coluna. Então é 3 mais menos 1, regra de sinal. Mais com menos, menos. 3 menos 1, 2. Menos 2 mais 3, menos 2 mais 3, 1 positivo de saldo, está aqui. 4 mais 2, 4 mais 2, 4 mais 2, 6. Um erro aqui no material, né? Ou seja, se eu estou somando aqui as duas matrizes, no caso aqui está errado esses dois valores, né? 2 mais 1, 3, 5 mais 6, 11, 1 mais 0, 1, 3 mais menos 1, 2, menos 2 mais 3, 1, correto? 4 mais 2, meia dúzia, tá? Entendam que aqui é meia dúzia. Corrige aí depois, tá? Então, para somar matrizes, é só somar elemento por elemento,
tá? Ele só soma-se matrizes de mesmo tamanho. Ok? Operação bem tranquila. Eu até vou, em todo caso, eu vou fazer um exemplo na mão, que às vezes fica mais... Para alguns alunos fica claro, mas para outros, muitas vezes pode ficar alguma coisa meio estranha, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma matriz A, 2 por 3, de elementos 2, 3, menos 1, 4, 2 e menos 5. E B, também de tamanho 2 linhas por 3 colunas, de elementos menos 1, 3, 6, 2, menos 3 e 7. Como é A mais B? A mais B. A matriz A mais B tem que ser de mesma ordem, elas são. Então, ela vai me dar uma matriz de tamanho 2 por 3 também. Então, como é que eu vou somar A mais B? Olha, 2 mais menos 1, 1. 3 mais 3, 6. Menos 1 mais 6, 5. 4 mais 2, 6. 2 mais menos 3 é 2 menos 3, menos 1. Menos 5 mais 7, 2. Então, está aqui. Isso aqui é uma matriz A mais B. Tá? A matriz A menos B. Como é feito A menos B? Ora, a matriz A menos B também vai me dar uma matriz 2 por 3. Como serão os elementos? Agora eu faço A menos B. 2 menos menos 1, menos com menos mais, então é 2 mais 1. 3. 3 menos 3, 0. Menos 1 menos 6, menos 7. 4 menos 2, 2. 2 menos menos 3, menos com menos mais. 2 mais 3, 5. Regra de sinal, tá, pessoal? Agora, menos 5 menos 7, menos 2. Está aqui. Essa é a matriz A menos B. Tá? Vou colocar assim como item A e item B. Vamos colocar aqui um item C. Não falei ainda, né? Mas dá para você multiplicar a matriz por um número escalar. Por exemplo, quem é a matriz 2A? A matriz 2 vezes A, ela vai ter mesmo tamanho, né? O que basta fazer? 2 vezes A é só dobrar o tamanho dos elementos lá dentro, né? O valor dos elementos. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 5, menos 10. Então, está aqui. Essa é a matriz 2A. Tá? Então, dá para fazer nesse formato. E podem surgir, então, portanto, coisas desse tipo aqui. Ó. Eu quero fazer a matriz 2 vezes A mais a matriz 3 vezes B. Como é 2A mais 3B? Ora, seria 2 vezes A. Está até a matriz escrita aqui. Quem mais que você precisa? Você precisa da matriz 3 vezes B. Como é a matriz 3 vezes B? É também uma matriz de ordem 2 por 3, né? E ela vai ter o quê? 3 vezes o valor de B. Então, ela vai ser menos 3, 9, 18, meia dúzia, menos 9 e 21. Está aqui. Portanto, essa é a matriz com triplo do tamanho da matriz B. Se eu quero somar 2 vezes A mais 3 vezes B, basta apenas somar essas duas.
Então, 4 mais menos 3 dá 1. Porque 4 tira 3. 6 mais 9, 15. Menos 2 mais 18, 16. 8 mais 6, 14. 4 mais menos 9 é 4 menos 9. Vai dar menos 5. Menos 10 mais 21, 11. Tá aqui, pessoal. Essa é a matriz 2A mais 3B. Então, acredito que as operações de soma aí se englobam nesses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, vamos voltar para a nossa apresentação para verificar a continuação, né? Vamos lá. Bom, já falamos sobre a soma, então vamos falar sobre multiplicação de matrizes. A multiplicação de matriz, pessoal, ela não é difícil, ela só pode se tornar confusa se você se atrapalhar na hora de fazer as contas. Então tá lá. Multiplicação de matrizes, dadas duas matrizes A, MN é o tamanho dela, linhas por colunas, e B, estou chamando de N por P para não ficar com a mesma referência da matriz A, mas é linhas por colunas. Chama-se produto da matriz A pela matriz B, que se indica a matriz C. Então vai gerar uma terceira matriz, que é A vezes B. Como é que é definido aí a matriz A vezes B, tá? Tem algumas observações antes para fazer e tem alguns exemplos aqui, né? Eu acho mais fácil explicar com exemplo, sabe? Ela fica mais tranquila para se explicar com exemplos propriamente ditos, né? Com exemplo fica mais fácil. Deixa eu puxar uma caneta aqui que fica mais fácil, né? Uma caneta. Bom, como é que você multiplica? A operação de vezes. Como é que você multiplica uma matriz pela outra? Primeira coisa, se você for fazer multiplicação de matrizes, tem que ser sempre 2 a 2. Então, você multiplica uma matriz pela outra. Digamos que eu tenho aqui a matriz A ordem dessa matriz aqui, ó, são 3 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz 3 por 2. Então, vamos colocar aqui em cima, aqui, ó. A matriz A, ela tem 3 linhas e 2 colunas. E eu quero multiplicar pela matriz B. E a matriz B, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 2. Então, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. 2 por 2. 2 linhas e 2 colunas. Para fazer a conta de vezes entre matrizes, eu tenho que observar o seguinte. Antes de fazer, eu tenho que olhar isso aqui, a ordem. Não dá para fazer com qualquer matriz. Só vai fazer a multiplicação de matrizes quando? Quando esse lado de dentro aqui, ó, o lado de dentro for igual. Se for igual ao lado de dentro, você pode fazer a multiplicação. Se for diferente, esquece, você não vai fazer a multiplicação. Não funciona. E o resultado dessa matriz A vezes B vai ser de que tamanho? Da ordem que sobrou fora. Então, vai ser o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda. Percebe? Eu comparo o lado de dentro, se for igual, pode fazer que funciona. Qual é o tamanho da matriz resultado? O tamanho dela é o lado de fora. Ou seja, eu só posso multiplicar de matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Só nessa circunstância é possível fazer a multiplicação aí entre duas matrizes. Compreendido?
Se isso aqui for diferente, pessoal, esquece, coloca no exercício. Não é possível fazer a operação, tá? Beleza? Então, esclarecido isso, vamos agora para como efetuar a matriz. Então, percebam aqui ó, que a matriz A é 3 por 2, a matriz B é 2 por 2, dá para fazer. O tamanho do resultado é lá de fora. Percebam que é 3 por 2, ó, 3 linhas, 2 colunas. Percebam, ó, deu no resultado 3 linhas e 2 colunas. Tá? Como é que você faz? É sempre assim, pessoal. Você vai multiplicar, gravem isso, linha por coluna. Então, é a primeira linha vezes a primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna me dá o resultado da primeira linha, primeira coluna. Depois, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Tá aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna. Me dá o resultado da primeira linha, segunda coluna. Como é que a gente faz? Vamos de novo. Resultado aqui, essa posição é primeira linha, primeira coluna. Então, é primeira linha, primeira coluna. Então, você vai fazer esse elemento vezes esse, 2 vezes 3, que vai dar 6, mais esse elemento vezes esse. Então, você vai casando os elementos. Ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. E você soma os dois. 6 mais 6, 12. Aqui. Depois, segunda posição aqui, é a primeira linha, segunda coluna no resultado, não é? Então, como é que você vai fazer? Primeira linha, segunda coluna. Então, de novo, 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 4, 12. 2 mais 12, 14. Pronto, me deu o resultado da primeira linha, segunda coluna. Então, terminou, ó, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Agora que eu terminei de completar a primeira linha com todas as colunas, eu faço a segunda linha com todas as colunas. Então, começa o resultado da segunda linha. Então, vamos lá. É esse cara aqui, ó. Vou até circular ele, ó. É esse por esse. Primeira, segunda linha, primeira coluna. Vai me dar este, ó. De novo. 1 vezes 3, 3. Mais 0 vezes 2, 0. 1 vezes 3, 3. Mais 0 vezes 2, 0. 1 mais 3, 3. Está aqui. Resolvido aí. Esse cara aí. Deixa eu só passar a borracha aqui, né? Pronto. Apagar tudo isso aqui, né? Aí a gente vai aproveitando para fazer aqui elemento por elemento, tá? Agora vamos para esse próximo elemento aqui. Quem é esse elemento? Olha, esse elemento aqui, que é o número 1 no resultado, ele é... Deixa eu só ajustar de novo aqui, opções do ponteiro, né? Caneta. Esse cara aqui, ó, a posição da resposta é segunda linha, segunda coluna. Então, é segunda linha, segunda coluna. Lembrando que você tem que gravar linha por coluna. 1 vezes 1, 1. Mais 0 vezes 4, 0. 1 mais 0, 1. Ó, 1 vezes 1, 1. Mais 0 vezes 4, 0. Então, dá 1. Terminou aí, portanto, deixa eu voltar para a borracha, né? Terminou aí a segunda linha, a primeira coluna. Aí eu pulo agora para a terceira linha do resultado, ó. Então, vai ser como? Terceira linha, primeira coluna. Então, eu tenho aqui de novo, terceira linha, primeira coluna. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 2, 10. 12 mais 10, 22. Deu aqui. Terceira linha pela primeira coluna. Agora, terceira linha pela segunda coluna. Terceira linha pela segunda coluna. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 4, 20. 4 mais 20, 24. Daí o resultado envolvendo aí a multiplicação da matriz. Para ficar mais tranquilo, vamos fazer uma no papel.
né? Vou fazer uma no papel. Vou puxar de novo o aplicativo. Pronto, vamos puxar uma aqui. Duas faixas, fazer uma faixinha aqui. Passar uma borracha para a tela. Vamos pegar aqui duas matrizes. Então eu tenho uma matriz A. Vamos colocar aqui elementos com 1, 2, 3, 2, menos 1, 2, 1, 1 e 2. E a matriz B, vamos colocar assim, 2, 1, menos 1, 2, 1 e 3. Então tá aí, dada a matriz A e a matriz B, eu quero que você faça a multiplicação de A por B, né? Bom, para eu fazer a multiplicação de A por B, inicialmente eu tenho que saber a ordem, né? Se dá para fazer. Como é que você vai descobrir se dá para fazer? A matriz A é uma matriz 3 por 3. Eu quero multiplicar pela matriz B, de ordem 3 linhas, 2 colunas. Dá para fazer? Eu comparo o lado de dentro. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Opa, são iguais. Portanto, é possível fazer. E a matriz resultante aqui, A vezes B, vai ter o tamanho da ordem que ficar por fora. É 3 por 2. Opa, então já sei quem é o tamanho da matriz resposta. Então dá para fazer, né? Como é que eu faço? Linha por coluna. Então é a primeira linha pela primeira coluna. Então eu vou fazer aqui 1 vezes 2, 2, mais 2 vezes menos 1, menos 2. Então eu tenho 2 menos 2, 0. 3 vezes 1, 3. Eu vou colocar aqui toda a operação. É linha por coluna. Então a primeira linha pela primeira coluna. Então eu estou fazendo 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 1, 3. Aqui. Então, aqui é a primeira posição da minha matriz resposta. Tá aqui. Então, deu primeira linha, primeira coluna. Agora, vamos para a primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Como é que é feito? Então, é 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, é mais 4. Pois 3 vezes 3, 9. Mais 9. Pronto. Terminei aí de colocar na posição, né? Primeira linha, segunda coluna. Ó. Primeira linha, segunda coluna. Agora eu vou para o próximo elemento, que é aqui, ó. Segunda linha, que já terminei a primeira linha com as duas colunas. Então eu vou para a segunda linha com a primeira coluna. Ou seja, a resposta na segunda linha, primeira coluna. Então a gente vai ter 2 vezes 2, 4. O elemento aqui é 4. Pois, menos 1 vezes menos 1, 2. Então, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Então é mais 1. Próximo elemento. 2 vezes 1, 2. Então é mais 2. Pronto, foi a primeira linha pela segunda coluna. Esse elemento aqui na posição da resposta é segunda linha, segunda coluna. Ó. Segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 2, menos 2.
2 vezes 3, 4. Ou 2 vezes 3, 6. Mais 6. Tá aqui. Terminei a segunda linha pela segunda coluna. Agora eu vou para a terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. 1 vezes 2, 2. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 1, 2, mais 2. Agora, terceira linha, segunda coluna. De novo, linha por coluna. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então é mais 2. 2 vezes 3, 6. Mais 6. Tá aí. Pronto. Está construída aí a matriz resposta. Portanto, essa matriz vai ter esse resultado desses cálculos que eu faço aqui em cada posição. 2 tira 2, 0, sobra 3. 1 mais 4, 5. 5 mais 9, 14. Agora, 4 mais 1, 5, mais 2, 7. 2 menos 2, 0. Sobra 6. 2 tira 1, 1. 1 mais 2, 3. E a última, 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. E aqui a matriz A vezes B. Ela é uma matriz de ordem 3 por 2, tá, pessoal? Então, para fazer a matriz resultante de uma multiplicação, primeiro passo, eu tenho que comparar o lado de dentro. Se for igual o número de colunas da primeira pelo número de linhas pela segunda, ok, pode fazer o cálculo sem problema. Agora, se for diferente, não. Se der para fazer, o tamanho da matriz resposta é o tamanho do lado de fora que sobrou, tá? Então, esse aqui era um item A vezes B. Na multiplicação entre números, a gente sabe que a ordem não altera o resultado, né? Quando você tem multiplicação entre dois números reais. E entre duas matrizes dá o mesmo resultado, A vezes B é igual a B vezes A. Dá para fazer? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui. Como é a matriz B? Ela é de ordem 3 por 2 vezes. A matriz A, qual o tamanho dela? 3 por 3. Então, primeira coisa para fazer o produto, eu tenho que comparar o lado de dentro. O número de colunas da primeira pelo número de linhas da segunda. Para verificar se são iguais. São iguais? Não, são diferentes. Então, não existe a operação. Não dá para fazer. Portanto, também está provado aí que não importa a ordem dos fatores aí na multiplicação entre matrizes. Então, uma matriz multiplicada pela outra não quer dizer que se eu inverter a ordem vai dar o mesmo resultado. Em algumas situações como essa que eu acabei de mostrar, nem dá para você achar o valor. Tá? Pessoal, isso é um exemplo aí de multiplicação de matrizes. Claro que isso aí vocês vão gravar. Já viram no ensino médio, né? Mas vão gravar mesmo fazendo exercícios, tá? Vamos voltar lá para a nossa apresentação, vamos dar sequência. Então está aqui aquele exemplo que estávamos fazendo, de multiplicação. Propriedades, né? Já que a gente falou aí de operações, somas, subtração e multiplicação, vamos fazer as propriedades, né? Temos 4 propriedades aí envolvendo soma, né? Envolvendo a nossa soma. Não ficou legal escrito, que parece que está somando com 1, subtraindo com 1, né? Eu vou modificar aqui e vou, inclusive, dar um jeito aqui, não ficou muito legal
jeito que ficou escrito, né? Vamos colocar a caneta aqui. Vou modificar isso aqui para uma setinha, para não dar a impressão que nós estamos subtraindo aí, né? Então vamos lá. O que diz aqui das propriedades? Se eu somar a matriz A mais B, o resultado da matriz A mais B somado com a matriz A mais C é a mesma ideia que eu somar primeiro os dois últimos termos e resultado somar com essa, né? Ela é a ideia do comutativo, né? Funciona essa propriedade. Então, se eu tiver uma sequência de somas envolvendo matrizes, tanto faz aí por onde eu começo, se eu quiser fazer 2 a 2. No caso, não importa aí a ordem, né? A mais B igual a B mais A. Quer dizer o seguinte, que a ordem tanto faz, na soma, na subtração, não importa a ordem, tá? A mais M é igual a A. Quem é essa matriz M? Essa matriz M, pessoal, representa a matriz nula 0, 0. Lembra que a matriz nula é uma matriz formada só por elementos de valor zero. Então, se eu pegar uma matriz qualquer e somar com a matriz nula, né, do mesmo tamanho, é claro, ela dá a própria matriz, tá? É o elemento neutro. A matriz A mais a matriz A apóstolo é igual à matriz nula. Esse A apóstolo que está escrito aqui, quer dizer que essa matriz A apóstolo é uma matriz, a mesma matriz A, só que com um sinal trocado. Então, se eu somar duas matrizes, pegar uma matriz e somar com o oposto dessa mesma matriz, ou seja, com o sinal trocado dessa matriz, vai dar a matriz nula. É verdade, né? Tem um elemento e somar com o seu oposto, ele vai dar 0 no resultado, tá? Propriedades. Deixa eu desfazer aqui, voltar aqui para a nossa seta, né? Tá lá. Propriedades. Agora a propriedade do produto envolvendo matrizes, que é interessante, né? Lembrando que eu faço sempre a matriz 2 a 2, né? Multiplicação. Então, se eu tiver uma sequência com 3 matrizes para fazer produto, tanto faz começar aí, se elas, né? Caso elas possa ser feita essa operação, né? Se elas tiverem a ordem exata para fazer, tanto faz eu começar aí por dois termos quaisquer aí, né? A ordem não vai importar nessa situação, tá? A vezes B vezes A, ou seja, se eu pegar, ó, ele fala que onde 1 é a matriz identidade, dando nome a esses valores que foi colocado. 1 é a matriz identidade, quer dizer que é a matriz onde eu tenho todos os elementos valendo 0, só a diagonal principal valendo 1, né? Onde ordem A e B são escalares. Tá, interessante. Quer dizer o seguinte, ó, esse A minúsculo e esse B minúsculo quer dizer que são números quaisquer. Então, se eu tiver um número multiplicando uma matriz, o resultado dos dois pode ser multiplicado por um outro escalar. E tanto faz a ordem da multiplicação. Ou eu posso multiplicar simplesmente esses dois números antes e depois multiplicá-los pela matriz. Funciona, tá? Se eu tiver um escalar que multiplica o resultado de uma soma entre duas matrizes, eu posso fazer uma distributiva desse escalar primeiro pela primeira matriz e somar com esse escalar pela segunda matriz, dá o mesmo resultado, tá? Na verdade, são propriedades que essas propriedades são interessantes por questão conceitual. Seria legal vocês pegarem o material e testarem essas propriedades, né? Fica mais claro do que o professor explicar, tá? Sim, baseado em cima do que vocês já viram nas definições, vocês conseguem deduzir aí as propriedades sem problema nenhum, tá? Então, até um exercício melhor para vocês. Os materiais que eu vou deixar disponível vai ter lá alguns exemplos falando dessas propriedades. Aí mais algumas propriedades, que é a propriedade da transposta, né? Interessante, ó, se eu pegar uma matriz qualquer e achar sua transposta e fazer a transposta dessa transposta, ele volta à matriz original.
coisas conceituais. Tá? Isso aqui é como você particionar matrizes, né? Você pode tirar de dentro de matrizes linhas e colunas também. Isso é interessante quando aparecer a necessidade, a necessidade aí de você fazer a necessidade de você fazer aí a particionamento da matriz, né? Enquanto minha aplicação ainda sem a aplicação não fica uma coisa visível, tá? Multiplicação matricial por colunas. Isso aí é interessante para poder trabalhar aí algumas propriedades da matriz. O que é multiplicação matricial por colunas, né? Linhas e colunas. É você pegar uma matriz qualquer, multiplicar ou para uma matriz linha ou para uma matriz coluna, tá vendo aqui? Você fazendo a multiplicação, tem uma matriz aí de ordem 2 por 3, está multiplicando para uma matriz coluna. Uma coisa, ó. O que acontece? Só fazer linha por coluna. Ela vai me dar aí uma matriz de ordem 2, tá? Só a aplicação da operação. Produtos matriciais como combinações lineares, né? Quando você tem uma matriz qualquer e aplica aí uma matriz conceitual x e y, talvez um z aí, você consegue criar equações lineares. Também vamos ver isso daí mais para frente. Ó, a ideia da equação linear, né? Sistemas lineares. Vai ter seu momento, por enquanto, né? A gente não vai falar exatamente sobre isso, porque vai falar com a aplicação em si. Tá? Então vamos voltar lá para a nossa lista de exercícios, né? Essa lista. Eu acredito que agora a gente consiga fazer uma gama maior de exercícios envolvendo aí a nossa lista, né? Então vamos lá. Da nossa lista de exercícios, nós tínhamos feito alguns, até o 7, né? Nós temos o exercício 8, ó. Considere as matrizes A e B e determine A transposta mais B transposta. Então é para trabalhar aquela ideia. O que você vai fazer? Você vai achar a transposta de A e a transposta de B. Então vai inverter linha por coluna e linha por coluna. E vai somar as duas. E depois vai fazer a soma das duas e o resultado vai achar a transposta dela. Depois comparar os resultados de A e B. Isso aqui é conceitual para você verificar as propriedades que estavam lá, aquilo que eu falei para vocês. Né? São exercícios que você tem que praticar, tem um gabarito lá, o resultado. Se você ficar na dúvida, a gente pode ajudar aí depois resolvendo esse exercício. Tá? 9. Determine x e y sabendo que A é uma matriz de identidade. Está aqui, né? Ora, está aqui a matriz. Você tem que achar esse x e esse y. Se você sabe que isso aqui é uma matriz de identidade, como é a matriz de identidade? Como é a cara da matriz de identidade? Ora, a cara da matriz de identidade, vou colocar aqui, né? Opa, ele puxou tudo, né? Não era para puxar tudo. Vamos... Na verdade, assim, como eu passei o conceito, eu não quero resolver os exercícios, mas vamos dar uma palhinha, né? Não vou resolver o exercício, vocês vão resolver o exercício. Vamos ajudar aí na compreensão do exercício. Vocês tentem. Eu vou resolver esse exercício posteriormente. Mas pense assim. Vamos lá. Você tem determinar esse x e esse y, sabendo que A é identidade. Matriz A é uma matriz de identidade. Então a matriz, como é a cara da matriz A? Isso aqui é uma matriz 3 por 3, né? 3 linhas, 3 colunas. Como é uma matriz de identidade 3 linhas, 3 colunas? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Opa! Se você sabe que a matriz A é essa cara aqui, compara com essa e acha o valor de x e y.
Tá? Quero que vocês tentem fazer. 10. Dadas a matriz A, B e C, encontre a matriz X, tal que funcione essa equação aqui. Você sabe quem é o C, você sabe quem é o A e quem é o B. Encontre a matriz X. Matriz X, se isso aqui é uma equação e as matrizes são 2 por 2, a matriz X é uma matriz 2 por 2. Quais são os elementos dessa matriz X 2 por 2? Né? Dica: equacione primeiro e depois o que sobrar você faz o cálculo. Tá? A11. Dadas as matrizes A e B, calcule. Faça o produto entre as duas, né? Aquela ideia que nós fizemos agora há pouco. 12. Se A é igual a essa matriz e B é essa, verifique se o produto de A e B transposta é igual a B transposta A transposta. Isso aqui é puramente conceitual, né? Você faz o exercício. Aqui dá a matriz A na 13. Lembrando que aqui é o seguinte, ó, A ao quadrado. Como é que é a matriz A ao quadrado? Se você tem qualquer elemento elevado a uma potência, né, um expoente, se é A ao quadrado, então é A vezes A. Lembrem que não é número real, é matriz. Como é que você faz A vezes A? E aqui também é a mesma coisa, a matriz I de identidade. Né? Se eu estou somando, subtraindo, é uma matriz 2 por 2. Mas não é a matriz I ao quadrado, não é elevar os elementos ao quadrado, e sim é I vezes I. Tá? 14. Dadas as matrizes A, B e C, teste as propriedades. Esse também é conceitual, vou deixar por conta de vocês. Tá? Determine a inversa da matriz A e da matriz B. A 15 eu ainda não falei de inversa. Esse cara aqui também, 16, também ainda não falei, né? Que é sistemas. Então é assim, faço até o exercício número 14, ok? É fácil e aí a gente corrige para as próximas aulas, tá ok? Uma boa semana para todos.